Que a palavra de Deus abençoe a nossa vida. Amém. Aquele que crê no Filho possui a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo pascal, celebrando a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado e a morte. A luz do Senhor sobre as trevas do mal. O Evangelho de São João, ouvido hoje, o final do capítulo 3, ele trata desta realidade do crer e o não crer, com consequências muito práticas. Aquele que crê, ouvimos no versículo 36, no Filho que é Jesus, possui a vida eterna, a vida verdadeira, plena. Aquele que rejeita o Senhor, não acolhe o seu testemunho, portanto, escolhe não a vida plena, mas a perdição eterna, relata o Santo Evangelho. Isso para dizer que o Senhor que tanto nos ama, o Pai nos dá Jesus, para nos livrar de todo o mal, do pecado, da morte, das trevas. Agora, a escolha compete a cada um de nós. Sou eu, você, nós é quem escolhemos a vida plena, eterna no coração de Deus ou não. Nós viemos do coração dele, amados irmãos e irmãs, e somos chamados a retornar para lá. O caminho é o próprio Jesus. Deus não nos deixa à mercê da própria sorte, mas por muito nos amar, nos dá aquele que dá a sua própria vida no madeiro, na cruz. Aquele que continua a se entregar por nós em nossa peregrinação terrena como pão da vida eterna. Hoje, dia de especial adoração eucarística, o Senhor que é para nós penhor de salvação, alimento para a nossa caminhada. A nos recordar que nós não temos aqui morada definitiva. A nossa vida aqui é fugaz, passageira. Portanto, Jesus está sempre a nos recordar que o nosso lugar é o coração de Deus. E a nossa caminhada aqui não pode ser indiferente a esta vida total e eterna que é o próprio Jesus. Ele tanto amou o mundo que deu seu Filho para nos salvar. Então, São João nos alerta para esta realidade do crer, do aceitar a luz ou rejeitá-la. E a primeira leitura exemplifica muito bem isso, quando nós ouvimos lá nos Atos dos Apóstolos, a perseguição sofrida pelos apóstolos do Senhor, porque eles estavam pregando a verdade, que salva e liberta o próprio Jesus, que morto pela maldade humana, é ressuscitado pelo Pai. É o próprio Pai a dizer àqueles que mataram seu filho: eu não concordo, eu não compactuo com a maldade humana. Isso que vocês fizeram não está correto de forma alguma, mas eu sou o Deus da vida, e não permito que os meus filhos fiquem presos no sepulcro, na morte eterna, não. Por isso São João da Cruz vai dizer para nós assim: no ocaso da vida, nós seremos julgados pelo amor com que amamos. É isso que conta. O crer no Cristo significa traduzir para a nossa vida de forma concreta, pela nossa adesão filial a Deus, este amor que se traduz em obras. Este amor que se estende ao próximo, este amor que nós podemos contemplá-lo de forma clara, límpida no Cristo. Deus se fez um de nós. Ele tanto nos amou que entregou a sua vida, para abrir para nós as portas da eternidade feliz, ou seja, a salvação que nós temos em Deus,
o paraíso que havíamos perdido pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, esta atitude do crer no Senhor significa testemunhá-lo. É isso que fala a primeira leitura. O testemunho apostólico que custou a eles, aos apóstolos, a prisão. Foram presos porque estavam anunciando Jesus vivo e ressuscitado. Foram levados ao tribunal do Sinédrio e julgados. É interessante notar que, impelidos pelo Espírito Santo, pela luz verdadeira, eles são acusados, mas eles não têm medo. E dizem para aqueles que querem também condená-los, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A acusação contra eles era: nós proibimos vocês de ensinarem em nome de Jesus, e apesar disso, vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina. Vocês estão falando que nós matamos este homem? Eles não têm medo de proclamar a verdade. São presos por conta disso, perseguidos, como quem toma a cruz de cada dia, como Cristo, e vai se doando, e vai se entregando. O amor que caminha de mãos dadas com a verdade, é esta a fé cristã. O amor que se entrega, que se doa. E Pedro e os demais apóstolos não têm medo de falar, de anunciar mais uma vez diante daqueles que estão querendo condená-los: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, vocês o mataram numa cruz, mas o Pai o fez ressurgir. A vida que vence a morte. É esta a mensagem maior do nosso Deus para nós, meus irmãos e irmãs. E do seu poder, o Cristo exaltado, elevado, Ele nos concede o perdão dos pecados, a vida nova. Então, não tenhamos medo de nos voltarmos para o Senhor. Ai, Padre, sou muito pecador. O Senhor está de braços abertos, esperando o nosso retorno para Ele. Voltemos para este Deus que tanto nos ama e nos quer abraçar e nos restituir a verdadeira vida, a vida eterna, nova em Jesus. Os apóstolos dizem, disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo que é concedido, versículo 32, àqueles que obedecem à voz do Senhor. A obediência que salva e liberta. Muita gente pensa a obediência ao Senhor como uma forma de ser escravizado, aprisionado, e não, é bem outra coisa. O escravizado é aquele que se deixa levar pelo pecado e pelas trevas, e não consegue se libertar pela sua própria força. Portanto, meus irmãos e irmãs, Deus escuta a prece daquele que, apesar de todas as dificuldades, nele confia. Ou seja, tece a trama da própria existência com Deus. Se vivemos com Cristo e com Ele morremos, com Ele haveremos de ressuscitar. É esta a nossa fé. A morte não tem a última palavra. Ela não é ponto final para quem crê no Senhor. A vida não é tirada, arrancada, mas transformada, planificada. É isso que Jesus testemunha com a sua ressurreição gloriosa. Ele nos precedeu. Ele abriu as portas da eternidade e espera que com Ele caminhemos na direção do céu. Escolhemos, pois, a vida verdadeira que só o Senhor nos pode dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.